Aí fica um pouquinho adiantada. Vem, Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso amigo, que ventura nos traz. Vem, ó Deus Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar, afastar do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando a gemir de aflição. Já não há mais primavera, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar o Senhor. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciência e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem derrubar corações, exterminar a dor e fazer calar os clamores. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar a consciência e fazer feliz o mundo. Bom dia, amigos! Um domingo maravilhoso para todos vocês, que a gente aproveite bastante essas energias amorosas, benfazejas dessa casa, e que seja uma reunião muito especial para cada um de nós.
Vamos pedir a nossa irmã Ana Cristina que leia a página, mas antes disso, vamos colocar o nosso celular ou desligar ou botar no sistema vibrar, tá? Para não atrapalhar aqui o bom andamento da reunião, tá? Uma reunião maravilhosa para todos nós. Bom dia, nossos irmãos encarnados e desencarnados. O do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Canto Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A lição é 160, o varão da Macedônia. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos capítulo 16, versículo 9. Além das atividades diárias na vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstância, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, apercebendo-lhes o admirável valor. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Trode, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que lhe não surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distante da simplicidade com que o Mestre nos legou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Vamos orar. Em nome de Deus e em nome de Jesus, em nome de Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, em nome da nossa casa de oração e de amor e de caridade, que nos acolhe sempre com tanto amor e carinho e acalentando-nos sempre em nossas necessidades. Sempre lhe peço, Senhor Jesus, as bênçãos de força, de coragem, de resignação, de tolerância, de paciência, de humildade, de fraternidade, sabedoria, perdão, saúde mental, paz espiritual, fé e esperança sempre, para todos os nossos irmãos aqui presentes, para todos que estão em nosso pensamento, se estendendo aos que estão em leitos dos hospitais, nas clínicas, na casa de saúde e em seus lares. Aonde houver um irmão enfermo, aliviai suas dores, cure suas enfermidades. Senhor Jesus, me ajude a ser uma pessoa melhor, a fazer o bem, a servir no bem e a ser útil. E abençoe nosso irmão que fará o estudo desta manhã, que eu consiga colocar sempre os teus ensinamentos em dias praticando. Que a sua doce luz, a sua doce paz nos envolva hoje e sempre e todos os dias da nossa vida. Paz e luz a todos. Nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui o nosso querido irmão Ricardo Almeida, que é da UMEN, não é? União de Mocidade Espírita de Niterói. E para ele, as nossas melhores vibrações. Querido, seja bem-vindo mais uma vez. O tempo todo seu, tá? Ó, tem uma aguinha para você, tá bom? Oi. Tem mais água aqui também, se você precisar, tá bem? Se quiser, aumenta aí. Vê quanto tá bom para você. Só virar.
bom? Bom dia. Bom dia. Já nos ambientamos, né? Porque a melhor linguagem ainda é a musical. Cada som tem uma nota musical. Então, a natureza é música. Mas nós, aos poucos, vamos perdendo a sensibilidade, percepção, porque delegamos a nossa vida espiritual a ser regida por essas 5 janelinhas físicas, né? Que são os sentidos do corpo, que muitas das vezes nos engana muito, não é? Então nós temos que desenvolver as percepções, essas que ficarão conosco, as percepções, que são oriundas do Espírito Eterno que somos. Acreditemos ou não. Então acho que está legal, né? Dá um jeito aí. Eu chego mais próximo aí. Vem aí, técnico. Vou até pedir para você chegar mais para cá, porque não está pegando a câmera ali. À vontade. O som não chega lá atrás. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho. Dá para aumentar mais o microfone. Tá Vamos bom? fazer um teste. Então eu vou falar mais alto. O que vocês estão ouvindo aí? Todos? Está muito longe. Ah, está longe, né? Então sobe um pouquinho. Mais aí, ó. Não sei se eles Sobe um são pouquinho. Agora Isso. sim. Pode subir. Aí, tá direito? Vamos fechar ele, o senhor encai. Fecha aí, isso, técnico. Isso. Cada um na Mais sua, ou né? menos, mais ou menos. Mas é o que Eu tem, muito né? bem, Somos não. amadores, né? A gente tenta. Então, muitas bênçãos, meus irmãos. A nossa conversa de hoje. Porque somos espíritas, né? O que nos leva a esta doutrina? Que eu já andei fazendo uns cálculos aí, quiméricos, uns cálculos rasos, e não somos nem 0,5% da totalidade da população da Terra. Eu achei que fosse 1%, mas não chegamos a isso não. O que nos leva a sermos uma minoria bem pequena. Hoje, a nossa mirada, o nosso olhar já começa a sair um pouquinho dessa casinha física, esse instrumento abençoado, que são as percepções da alma. E realmente, a doutrina espírita, com seus 3 aspectos, aliando todo o encadeamento do conhecimento humano, permitindo a um professor, abençoado professores, pudesse chegar mais longe do que qualquer outra criatura na Terra. Nós, essa minoria, muitas das vezes a gente se sente um pouco diferente, mas a doutrina espírita está no berço, está no cerne de todas as doutrinas religiosas do planeta. Porque tem o transcendente, que inconscientemente vige todos os nossos caminhos na Terra. Só que nós não sabemos como lidar com isso. Não tínhamos um método, que é novo ainda. É muito novo. Está dando microfonia? Que é muito novo esse Falar um método. pouquinho mais perto do microfone. Mas nós, essa minoria da minoria, exige-nos uma clareza. Já não basta mais para nós, espíritos eternos, adentrarmos um templo religioso e ouvirmos de alguém as determinações do porvir. Já não basta mais para nós. Porque trazemos em nossos corações anseios que já não nos contentam. É isso que nos faz procurar
a lei das informações. As diretrizes que saem do púlpito, que saem dos doutrinadores e orientadores, até ontem nos bastava, mas hoje, na atual encarnação, queremos compreender e entender, porque senão nós ficaremos repetindo. Porque com certeza, até aqui, em vivências passadas, chegamos mesmo, mas queremos mais, queremos a compreensão. E a doutrina espírita, que nas vozes dos espíritos imortais é o cristianismo redivivo que volta. E o que o mestre Jesus fizera? Ele não trouxe doutrina já conhecida na Terra, ele aplicou. Ele veio como reformular e reformar o que se tinha na época até então. E é uma dificuldade muito grande para as doutrinas não reencarnacionistas entender porque Jesus, no princípio do seu ministério, falou: eu não vim trazer a paz, mas a espada. É uma dificuldade grande, por incrível que pareça. E é porque depreende a gente pensar: Jesus, um ser de amor, ele trouxe espada. Não é literal o que ele falou, em um sentido sempre alegórico e ilustrativo. Simples assim. Eles separaram o que era humano na lei. O que era humano na lei. E até hoje ainda se mistura o humano com o divino, querendo alinhar nós, seres espirituais, a uma harmonia de um mundo de provas e expiações, em que o reino venha no mundo de provas e expiações. É incongruente. É água e óleo. Não seria possível. Então, o que a doutrina espírita faz nada mais é do que pegar todos esses ensinamentos esparsos e pontuados na humanidade sob um véu e descortina-nos. E Jesus veio separar o que era humano na lei. E aí ele deixou exemplos assim muito sérios e que tinham que ser no mundo físico, que é a cruz e a ressurreição, como nos mostrando a imortalidade, símbolos fortes. Então, esse pensador, esse professor, que na atualidade, ou nos 50 anos assim, que vem depreciando o seu magistério, mas Jesus, ele veio ensinar. E a doutrina espírita, ao mesmo tempo que ele nos aproxima de Jesus, no sentido de mestre, ele nos dá uma dimensão cósmica do Cristo, governador espiritual da Terra. Viu como tem que se ter uma experiência robusta para sentarmos nessas cadeiras e adentrarmos nessa doutrina? Só espírito muito velho. Se observarmos atentamente o frequentador novo, quando adentra as portas da nossa casa, ele dá-se uma olhada panorâmica no ambiente, assim, muitos de nós, a maioria, para ver se tem símbolos que o prenda. Primeiro, para romper assim, o preconceito de entrar numa casa espírita já é um passo muito grande. Mas a dor,
a incongruência de orientações do mundo quanto ao equilíbrio espiritual, a gente não pode, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. Então a gente já começa a meditar. E aí quando a gente adentra, a gente procura sinais físicos, imagens que possam nos prender. O novo. Mas não tem. Se chegar alguém novo que nunca entrou na casa espírita, ele vai dar uma olhada. Não tem sinais característicos, símbolos que nos possa prender aquele velho homem. Não tem imagem. E diz que todas as nossas mazelas, nossos problemas, fomos nós que os criamos. Na contramão do contemporâneo, que promete o céu na terra. E a maioria acredita. Por quê? Na contramão das massas, a doutrina está, onde não temos ministro, ou seja, alguém adequadamente formado e forjado para ser o portador, para explicar, e através da boca dele e de outros que foram formados como ele, esclarecer os seguidores. Não basta mais para os nossos corações. Nós temos que beber da fonte e ter as nossas próprias ilações. Mas, se olharmos mesmo nas nossas casas espíritas, as nossas reuniões de estudos são sempre muito aquém da frequência dos frequentadores normais. Porque ainda, apesar de termos uma dedução robusta, ainda o velho homem nos puxa para trás. Não vou ler não, vou ouvir. É bom, é a porta de entrada, tanto é que a reunião de tratamento espiritual ou reunião pública, os benfeitores espirituais estão a nos receber, porque é a porta de entrada de todos nós. Então, se temos uma ambiência espiritual ampliada, são em reuniões como esta. Porque eles vão nos receber os potenciais continuadores desta instituição. Mas recebemos o hausto de luz. Mas o que está consolidado dentro da gente já aconteceu. O projeto se faz aí, as aspirações, como realizar a nossa transformação, a propalada reforma íntima. Então a gente sai daqui com um hausto de luz, mas quando retomamos o passo, o que está consolidado na gente é aquele velho homem, onde entra no templo, assiste a preleção, se confessa perante o Senhor, é abençoado e segue, sem esforço de introspecção, pelo que ele ouviu e aferir da onde se buscou aquelas orientações. E apesar da doutrina espírita ter todas essas informações, a maioria ainda só vislumbra. Não, nós estamos ainda naquelas horas dos esforços, dos grandes esforços, que cada um de nós seremos cartas vivas. Cartas vivas. Mas a doutrina é nova? Não. Eu trouxe até esse livro aqui, ó, que faz uma propaganda muito boa, né? Ó. Vocês viram. Por quê? Lembra o tradicional, né? O proselitismo. Mas aqui tem todas as orientações e fenômenos não faltam. Com referência às profecias,
do ser maior que temos como modelo e guia Jesus, está lá o profeta, vou botar lá, o profeta Miqueias 5:1-4, olha aqui. Pois nascerá para nós, nossa, é tão pequenininha ali, pois nascerá para nós um menino, um filho nos será dado. O poder de governar está nos seus ombros. Seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai para sempre, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, prevendo a vinda de Jesus. E tem também o profeta Isaías e o evangelista Lucas. Mas, quando ele veio trazer o novo, o alinhar ao transcendente, ele foi perseguido e foi crucificado. Então nós ainda, a nossa pouca percepção, o novo nos assusta. Por isso que o espírita só se forma com o livro, mas vamos acrescer tablet, celular, tem mais outro? Não, deve ter, né? Mas há 40 anos atrás, o espírita, ele só se forma pelo livro, pelo estudo. Não nos formaremos e não conseguiremos dar prosseguimento a esta instituição e qualquer uma outra que for espírita, se não entendermos a codificação, que ela amplia nossas percepções. Mas o ignorante, o que ignora, faz muito barulho. E nós atestamos isso com o nosso trabalho de população de rua na nossa casa espírita, em que aquele com pouco tempo do catecismo da doutrina protestante ou católica, eles afirmam peremptoriamente que o espiritismo é coisa do demônio. E a repetição cria uma verdade para eles, sem questionar. E tem muito, aí a maioria somos assim. Não queremos adentrar no novo. E esse professor, mestre escola, adentrou nesse terreno movediço que é do transcendente de uma forma como ninguém na Terra conseguiu. A melhor informação e o melhor método nós temos, a doutrina espírita. Onde a maioria se equivocou, a doutrina espírita criou um método excelente. E quando a gente começa a estudar o pensamento do professor Rivaio, a gente vê que ali tem tudo. Tudo mais é complemento. Emmanuel para Chico. Chico, se eu disser alguma coisa que está em desalinho com a codificação, me deixe. Não conseguiremos passar à frente os fundamentos da doutrina se não termos o pensamento do professor Rivaio, esse mestre escola, que usa o bisturi do bom senso e disseca as fragilidades que a religião humana deixou sulcos terríveis na humanidade. E aí o materialismo, que é filha dileta da religião ortodoxa do passado, cresceu, porque as mentes se agigantam e não se pode conceber que o mundo foi feito em 7 dias. Não se pode conceder a esfericidade da Terra. E contemporaneamente a gente vê que tem movimento que ainda diz que a Terra é uma planura que antes da Idade Média já se provava que não era. Então, nós somos assim. É como se a mudança de rumo
tivesse balançando o barco de nossas decisões. Eu vou para onde? Aí eu vou para aquele que me oferece mais. E a doutrina está na contramão. Nosso olhar não é a maioria, é a minoria. E esta minoria é forte. É forte e poderosa. Jesus, ele tinha um projeto divino, com a sua vinda à Terra, é como se ele colocasse a Terra nos trilhos do concerto universal do mundo de regeneração, há 2000 anos. Por isso que ele teve que enviar os mensageiros e veio contradizer ou contraditar o humano da lei de Moisés, que foi necessário. Isso é factível da gente entender. Então, o Espiritismo não veio derrogar nenhuma lei, nem Kardec fundou nada. Ele apenas criou um método que não era dele. E se usarmos a psicologia da doutrina espírita, quando o professor Rivaio se viu num conjunto doutrinário, aí entra a marca dos espíritos de escola. Sai um emérito professor, filósofo e pesquisador, e entra responsável por aquela obra um anônimo, Allan Kardec. É como se concitássemos os seguidores a primeiro entender o conteúdo da obra, meditar e depois valorizar o autor. Mas só percebemos isso estudando. Quando ele compilou, sai o pensador e entra Allan Kardec, totalmente desconhecido. Isso é magistral. Despersonalizou totalmente a sua produção, que ele sabia que não era dele, era dos espíritos, que, acreditemos ou não, atuam em nós todo o tempo. Os nomes são vários nomes, vários. Espírito Santo, anjos, não importa. Mas a maturidade chega. E aí, hoje estamos aqui, buscando no aparentemente invisível, sentindo e percebendo toda uma realidade. É isso que a Sociedade Espírita Ana Viana deseja. É isso que os benfeitores espirituais desejam de vocês, de nós, desse período tão conturbado, que a Terra está passando. Mas é agora a nossa vez. Sabiam que agora é a nossa vez? Agora é a nossa vez, mas é tudo junto com as nossas criações, com a nossa bagagem espiritual, e nos apresentamos, Senhor. E algo importantíssimo para o cristianismo, aqui foi lido uma passagem de Paulo, ele não é tão conhecido, infelizmente, pela maioria dos cristãos. Graças a Deus, nós espíritas prestamos muita atenção em Paulo de Tarso. E ele foi a criatura fundamental para que hoje nós pudéssemos compreender Jesus, entender Jesus. Mas ele é pouco conhecido, quando muito São Paulo, mas ele foi fundamental. Pedro foi a pedra para pacificar e contemporizar, mas Paulo foi a flecha levando os ensinos. Mas a humanidade pouco conhece. Então nós temos a melhor informação, nós temos, mas muitas vezes nós não sabemos o que fazer, ou não nos aprofundamos estudando, né?
Se pudéssemos fazer uma estatística em nós, o interesse que damos ao estudo, uns 10%, 20% quando muito, né? Então, não nos cabe mais o tratamento espiritual. A reunião pública nos trata, mas o ensinamento nos liberta. O desejo dos benfeitores que nos recebem na reunião pública é tirar o máximo de seguidores das cadeiras e trazer para formar a base dessa instituição que perdura, mas só se faz quando se compreende. Por quê? Pior do que não saber é dar uma informação equivocada. Aí, não, foi lá do Jonas de Anjos. Não, foi lá da foi mesmo? Então, vamos procurar saber o conteúdo desta doutrina, o método, a história do Espiritismo, para entendermos o porquê que a codificação é realmente o cristianismo redivivo. É muito importante, e os benfeitores estão aqui, entre a gente. Se pudéssemos ler os pensamentos, agora nessa psicosfera sublime, são os melhores possíveis, são de reconstrução, são de perdão, de recomeço, de altruísmo, mas favorecido pela vibração. Aí quando retomamos, aí o que está consolidado toma conta. Mas se estivermos juntos, a gente caminha. Juntos podemos. Juntos podemos. Uma imagem interessante. Muitas das vezes, a gente quer saber o futuro, né? O futuro está lá. Não existe ainda. Mas, se olharmos para trás o presente e percebemos os sinais, a gente consegue ter uma linha mais ou menos da meta. Se pudéssemos voltar ao passado aqui, à época do Cristo, olhássemos o colégio, o grupo de criaturas que Jesus convocou para esse trabalho gigantesco, a gente ia acreditar? Não, porque em sua maioria eram pessoas ignorantes, serviços braçais, à pesca, ao comércio. Probabilisticamente, estava fadado ao fracasso. Não é verdade? A ignorância vigia entre eles. E nós sabemos disso. Nas entrelinhas trazida pelos Espíritos, a dificuldade dos discípulos para entender o pensamento de Jesus. Muita dificuldade. Mas ele utilizou aquelas criaturas sem eles saberem, e eles mudaram o mundo, alavancados por Jesus. Então, olhando a difusão dessa doutrina, quando o professor Rivaio, Allan Kardec, teve as suas obras queimadas lá na Espanha, em Barcelona, a orientação espiritual, não se preocupe. Por quê? Quer chamar atenção? Isso aqui é proibido. Não mexa não. É proibido. É condenável. Não mexa não. Todos nós vamos querer saber o porquê. O que se queimou livros? Que livros são esses? O que falam ali?
foi um sucesso tremendo. E os colaboradores do professor Rivaio, Allan Kardec, ficaram assim satisfeitos, porque pediram para remeter e a tiragem dos exemplares estava aumentando. Os seus colaboradores estavam felizes, mas o professor Rivaio, à parte, pensava como formar adeptos capazes. Elucubrava ele, pensava ele, de certo que não seria uma doutrina que titulasse ninguém, desse título acadêmico, que fosse afeto a apenas os intelectuais. Tinha que ser um estudo sequente e ordenado. Anseio do professor, sequente e ordenado. E muitas das vezes nós pulamos isso. Queremos ir lá para o nosso lar, sem entender como o nosso lar se forma. E a doutrina tem o método. Mas voltemos à história. Então ele queria como formar adeptos capazes. Não conseguiu, apesar do livro, das viagens que o professor fez na França e em alguns lugares, para saber como estava sendo veiculadas as informações. Ele não conseguiu. Não passava na cabeça do professor que lá na região sul, num local obscuro, de bananas, de silvícolas e de índios, existia uma terra, Império Brasil. Mas aí, inexplicavelmente, com uma doutrina como esta, positiva, que exige uma percepção hercúlea, gigantesca de nós, que nos obriga a sair da segurança dos 5 sentidos físicos, caiu no coração de uma boa parte, não seria das massas, de uma boa parte. Tem explicação? O IDH, que os professores sabem o que é, Índice de Desenvolvimento Humano, o nosso é um dos mais fracos. Então, probabilisticamente, aí voltamos à probabilidade, lá 2.000 anos. Olhar não tem explicação. É como se esta doutrina que os imortais dizem que será o futuro da humanidade, onde reencarnar e desencarnar farão parte do vocabulário filosófico normal. Não há explicação, a não ser o olhar transcendental. Então, sob esta ótica, olhando ao passado, nós vislumbramos que a difusão desta doutrina está nessa terra que o professor Rivaio nem pensava. Porque se eu fizer 3 perguntas aqui para vocês, não precisam responder, vocês vão pensar e vão saber a resposta. Existe no mundo algum movimento espírita que não tem a colaboração direta desta terra? Existe no mundo uma literatura tão farta de títulos espíritas, maior do que esta terra? Existe no mundo maior número de instituições espíritas do que esta terra? Então, tende
a estar conosco. As tecnologias que hoje facilitam, em 1938, na década de 40, as obras complementares já falavam nisso. Preste atenção no nosso lar. O computador, a comunicação à distância. Então são ferramentas para nos ajudar. Mas, sem a interação vibracional de nós outros, juntos, não vamos conseguir. A mostrar ao mundo a grandiosidade da doutrina espírita. Não. Então, nós precisamos dar conta da nossa administração espírita. Ainda estamos nos primeiros tempos. Uma sacudida pandêmica, viu que nós não estamos com essa bola, aspa, toda que achávamos. Ainda muitos não voltaram ao chamado da unidade. Podemos usar a tecnologia? Podemos, mas precisamos estar juntos, porque as instituições precisam da gente para continuar, para colher essa caudal de criaturas novas que adentram aquela porta. Elas não entenderão a informação verbalizada, mas sentirão o hausto de luz que evolam de nossos corações. E como se faz isso? Com persistência, com entendimento. Não é para confrontar, não. Mas saber que aquela informação que eu estou ouvindo, eu vou raciocinar. O que faria Jesus em meu lugar? Os postulados espíritas. É assim. Não é para a gente confrontar, ir para a praça. Não. É para nós termos a nossa fortaleza interior. Que o vento da ignorância passa. As águias romanas estão dando os últimos voos sobre nossas cabeças. E estão nos apavorando. Porque nós estamos entendendo o Espiritismo somente à distância. Nós estamos convivendo. E sem convivência vibracional, eu não vou olhar nos olhos. Não vou ter a percepção, fulano, porque você não vem há muito tempo. E por sua vez, aqueles que são frequentadores ocasionais, que vem uma vez, falta 4, 5, como ele será notado no auxílio espiritual se ele não tem o sentido de pertencimento? Eu acho que a chave é essa, pertencimento. Eu pertenço à reunião de estudo, eu pertenço à reunião pública, porque eu faço parte dos tarefeiros, eu boto água nos copinhos, eu limpo as cadeiras, sabe? Não importa a função, eu pertenço. E a maioria ainda não tem esse sentido de pertencimento. Uma doutrina que está florescendo em nossa terra, a espiritualidade olha para esta terra com muito carinho, pelo manancial de informações que nós temos. E vocês responderam mentalmente aquelas 3 perguntinhas que falávamos agora há pouco. Então, pontuando isso, o que nós queremos mais? Temos tudo de informações, mas queremos o céu. Mas o céu ainda está longe. Mas a bonança virá. Presumimos que, assim como Jesus, o governador espiritual da terra, norteador de todo o progresso da humanidade, enviara os seus representantes e, em determinado momento, ele se fez presente para atestar e testificar, todos esses benfeitores que nos orientam pelos livros, também se corporificarão, reencarnarão para nos conduzir também. Mas precisamos ser adeptos capazes para darmos prosseguimento, para formarmos bem.
Então, por isso que estamos aqui, porque já temos maturidade. Mas desejo sem ação se perde, porque hoje é projeto, o que está consolidado já aconteceu. Então, diante dessa nossa conversa, que é reflexiva, porque quando eu falo para vocês, eu já estudei e falo para mim, temos que estar juntos. Por isso que somos espíritas. Exige-nos de nós uma postura de bom combatente. Então vamos começar pelo começo, prestigiar os estudos que são feitos nas instituições, motivar aqueles que têm a missão de dirigir os estudos com a nossa frequência. Tem vários horários, não tem só um horário, tem vários. Então nós precisamos disso, porque muitas casas espíritas pós-pandemia estão vislumbrando encerrar portas. Estão mesmo. E eu vejo aqui que a casa tem bastante gente. Então, a espiritualidade programa para o perfeito, mas precisamos dar um pouco mais. Para irmos já vislumbrando o nosso final, não poderíamos deixar de lembrar a importância do fora da caridade não há salvação. Quando nós começamos a estudar, qualquer um, quando olha a figura do professor Allan Kardec, que vê aquele homem, talvez um retrato, né? Porque não se tinha fotografia naquela época e era raríssimo, aquele senhor fechado, de gabinete de estudos. Gabinete de estudos. Mas ele falou uma frase: fora da caridade não há salvação. Ele afirmou. Ué, se ele afirmou, para se falar isso tem que ter experiências. O professor Rivaio, em suas pausas, dada a dedicação grande que tinha à confecção da doutrina, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quando retornava ao seu lar, ele saía pelas ruas adjacentes ali a Paris e entrava nos bairros mais pobres e seguia, olhava a pobreza extrema, e a sua atenção foi despertada a uma jovem mãe com o filho nos braços. E ela fala: Senhor, eis aqui meu filho, esta flor terra, que o inverno que se aproxima certamente ceifará a sua vida. E o professor olha e diz: confie em Deus, minha irmã. Jesus age por mãos invisíveis, através do próprio homem. E começa a consolá-lo. E ao influxo de seu magnetismo poderoso, a criança melhora. Ele faz uma prece sentida a Jesus. E aquela mãe agradecida. E ele sutilmente pega um recurso amoedado, um dinheiro, e lhe dá para fazer face às despesas da semana. Aquilo impressionara sobremaneira. E ele volta meditativo ao seu lar. Lá, a sua esposa, Gabi, perspicaz, olha, o que houve, querido? Noto-lhe um semblante carregado, melancólico. E ele narra o ocorrido. E ela: ó, meu filho, vamos pensar juntos. Vocês estudam e confeccionam a revista, o jornal.
E nós ficamos lá naquela sala, mães, jovens filhas, tias, aguardando. Enquanto estamos aguardando, poderíamos confeccionar roupinhas, sapatinhos, agasalhos e prover recursos de alimento para fazer face a essas criaturas que estão bem perto da gente. E quando ela fala isso, eureka, com as minhas palavras, né? Ele despertou, então vamos fazer. E semanalmente, aquele grupo, após os estudos e a organização da revista espírita, eles saíam a alguns lares desses grupos, desses bairros muito pobres, levando o recurso e o conforto dos produtos arrecadados. Então, ele sabia do que falava. E há muitas outras histórias que não são faladas a esmo. Então, realmente, fora da caridade, não há salvação. Este era o professor Rivaio, um mestre de escola, que trouxe o Consolador nas vozes dos imortais para todos nós. Então, esse é o ensino, as fileiras que estamos engrossando, e não é pouca coisa não. Então, por isso que a gente fala para vocês, mas é para nós. Agora é a nossa vez. Então, sob esta bandeira divina, que floresceu em nossa terra, a égide desse espírito, Ismael, finalizamos com Ismael. O pessoal de casa, desculpe que a gente não tem essa postura de profissional, né? A gente sai da frente da câmera, mas vocês sabem, né? É o coração que fala. E o coração, quando está em conjunto, é sempre bom conselheiro, quando estamos em conjunto, juntos nessa psicosfera de entusiasmo. Ismael. Das paragens prateadas, nós ouvimos teu chamar, convocando nosso povo pra grande missão levar. Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, venerável mensageiro do Evangelho de Jesus.
portas do amor. Ó Ismael, guardião do meu Brasil. Bênçãos para todos nós. Muito obrigado pela atenção. Bom, ele é grande, eu sou pequena. Bom, melhor, né? Vou colocar aqui sua fichinha, tá, Ricardo? Nós estamos agradecendo ao nosso irmão, né, pelo carinho, pela explanação, pela história que contou pra gente, que a gente precisa muito ainda saber da história do Espiritismo. E eu recomendo aqui um livro maravilhoso, que é a História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle. Muito bom, né? Ele é autor do Sherlock Holmes. Então, muito bom esse livro, História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle. E além do que o irmão falou da nossa codificação, que é muito importante a gente aprender, né, um pouco do Espiritismo. Porque aí, se a gente aprende, a gente pode saber o que é bom e o que é ruim, né, nas outras obras. Bem, nós estamos agradecendo e desejando a todos um domingo maravilhoso, e a gente vai dar os recadinhos aqui. Na cantina, nós hoje temos bastante coisa, né? Temos um bolo de cenoura, temos o nosso pastel já de carne, de queijo e pastel de forno de camarão. Nossa, é hoje que a perdição está pronta, né? Então, quem quiser levar para casa, quem quiser comer aqui, tá? A cantina tá lá para a gente poder, depois do passe, a gente ir lá visitar a nossa cantina e visitar o nosso bazar, né? Nosso bazar sempre muito organizado, com coisas boas para a gente comprar. O bazar é lindo, né? Aquele bazarzinho é muito importante. Bem, além dos estudos que tem hoje, a obra da Joana, o livro dos médiuns, a mocidade, nós temos vários estudos aqui, segunda-feira, terça, na quarta. Então, quem quiser estudar, né, a quarta é 16 horas o livro dos Espíritos, segunda, eles leem o livro, parece que agora está Inferno, né? E a apostila da mediunidade, né? E na terça o livro dos médiuns também. Então não falta estudo aqui para nós, né, podermos conhecer um pouco mais da doutrina espírita. E além das nossas campanhas, a campanha do quilo, a obra do berço e também a caravana Valmor Rangel, que é toda quarta-feira para os irmãos em situação de rua, que a gente leva chocolate e pãozinho para eles lá toda quarta-feira. Então não falta trabalho, né, Ricardo? Ninguém aqui fica desempregado, né? Pois é. E eu queria saber se tem alguém pela primeira vez na nossa casa. Tem alguém? Ah, sim. Como é o seu nome? Aqui. Vanessa. E você? Lá de trás? Então sejam bem-vindos à nossa casa, à nossa família, à nossa sociedade. Se quiser depois conversar conosco, tem a Rosângela ali, aquela moça bonita ali, ó, que levantou a mão. Eu também posso atender, o Diego, então a gente está aqui pronto para ajudar, tá bom? Quiser saber a programação da casa, saber como é que a casa funciona, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Então, nós vamos então agradecer vocês pela presença, pela disponibilidade de todos estarem aqui. Sair da nossa cama hoje foi difícil, né? Um friozinho gostoso. E a gente está aqui, a gente ter já, né, querer essa vontade de estar aqui. Isso é muito importante, né, de participar desse banquete, de participar dessa vibração. Então, o passe bem em seguida, ele não é obrigatório. Quem não quiser tomar passe, quem estiver bem, não precisa tomar passe. Mas quem quiser tomar passe, vou pedir a Vanderlei, você encaminha para mim? Aquela irmã bonita que está lá também, tá? Vai encaminhar vocês para a salinha de passe, tá bom? Então nós vamos fazer uma oração
nessa vibração, né, de luz que nós estamos recebendo, essa vibração de paz, nessa música linda do Ismael, que o nosso irmão cantou aqui para nós. Nós estamos agradecendo, Jesus, por toda essa energia amorosa, benfazeja que recebemos nessa casa, pelo tratamento que os benfeitores fizeram conosco, ao estarmos prestando atenção na exposição do nosso irmão. Recebemos o tratamento para todas as nossas dores morais, físicas, e que o Senhor possa envolver a todos nós nesse momento, Senhor, trazendo o consolo da esperança, da fé, da paciência, que o Senhor possa nos ajudar a renovar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que a gente possa colocar em prática quando sairmos daqui. Envolva também todos os necessitados, Senhor, os que estão envolvidos ainda nos vícios, aqueles que estão acamados, aqueles que precisam desse momento, porque estão em desespero, com a dor profunda no coração, e aqueles em situação de rua. Ampare a todos. Hoje, em especial, gostaria muito de pedir pela nossa irmã Carmen, que está no CTI, pela nossa querida Terezinha, 2 frequentadoras dessa casa, que precisa muito desse carinho, Senhor. Que as tuas bênçãos de luz cheguem até essas irmãs, renovando a saúde física e espiritual das nossas irmãs. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que recebemos, por estarmos aqui reunidos em teu nome, e agradecemos em nome do Criador, em teu nome, de Maria e da equipe espiritual dessa casa. Ampare a todos nós e nos ajude a ser melhor. Muito obrigada, Senhor, graças a Deus, e muita paz para todos. Muito obrigada.